Estava conversando que genes letais são aqueles que matam antes da puberdade, antes dos 9, 13 anos de idade, antes do amadurecimento sexual. Mas existe um grupo de genes letais particularmente sérios, né? São lá os genes letais embrionários, que eles, moçada, promovem a morte antes mesmo do nascimento. De maneira geral, moçada, eles vão promover a morte ainda no início do desenvolvimento embrionário. Muitas vezes, moçada, antes da mãe se tocar que estava grávida. Então, a gravidez nem chega a acontecer, porque os genes letais embrionários, eles vão acabar matando muito cedo no início do desenvolvimento embrionário. Isso aí foi descoberto, gente, no começo do século XX, com estudos de ratos, né? A galera vai lá e pega ratos amarelos e cruza eles entre si para você ter filhotes amarelos e filhotes cinzas. Ora, moçada, o que é que a gente pode chegar e verificar disso aqui? Né? Se você tem amarelo com amarelo dando cinza, dois excessivos não podem ter um dominante. Então tem que ser lá dois dominantes tendo um recessivo, sendo que vem um daqui e vem um daqui. Ou seja, os pais são heterozigotos. O que quer dizer? Que quando você cruza heterozigotos entre si, Czão, Czinho com Czão, Czinho, ora, pode dar Czão, 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 Czinho, Czão, Czinho ou Czinho, Czinho. Considerando que amarelo é dominante e cinza ele vai ser recessivo, a proporção deveria ser 3/4 de amarelo, 1/4 de cinza. Ou seja, aquela proporção de 3:1, típica da primeira lei de Mendel. Entretanto, quando a moçada foi lá fazer esse tipo de experiência, viu que a proporção de amarelos e cinzas era apenas de 2:1. Ou seja, ao invés de ser aquela proporção de 3:1, de 3/4 em 1/4, esquisitíssimo, gente. Proporção ela acaba ficando de 2/3 e 1/3. Ou seja, fura a primeira lei de Mendel. E a galera curiosa, meu Deus do céu, será que Mendel estava errado? Nos ratos não funciona a primeira lei de Mendel? A galera começa a mostrar, estudar os ratos, começa a dissecar ratas grávidas, e nessa brincadeira percebe que em ratas grávidas de coloração amarela, muitas vezes, moçada, você tinha embriões que não tinham se desenvolvido. Contando, moçada, os embriões que não tinham se desenvolvido, a moçada chegou à conclusão que, na verdade, a proporção era mais ou menos assim. Era um embrião que não nasce para cada 2 amarelos, para cada cinza. Ora, colocando lá, dentre os que sobrevivem esses aqui. A proporção de 2/3 e 1/3. Mas se eu coloco o que não nasce na equação, a gente passa a ter uma proporção diferente para você analisar. Ficaria 1 mais 2, 3, mais 1/4. 1/4, gente, que não nasce. 1/2 de amarelos e 1/4 que vão ser cinzas. E aí você começa a pensar que essa proporção 1/4, 1/2, 1/4. Ora, cinza é esse aqui. Exatamente 1/4 de cinzas. Ora, amarelos Czão, Czinho, eu sei que eles existem. 2 amarelos que são Czão, Czinho, ou seja, a proporção deles, 1/2. E, moçada, esse Czão seria 1/4 a proporção? Provavelmente, então, o Czão é o que não nasce. Ou seja, genes letais embrionários causam morte antes mesmo de nascer. A morte vai ser no início do desenvolvimento embrionário, sendo que esse cara nem chega a nascer. Daí quando você cruza rato amarelo heterozigoto com rato amarelo heterozigoto, Czão não nasce. Então esse aqui nem chega a nascer. Esses dois vão ser lá amarelos. E esse aqui vai ser cinza. Eliminando esse, que não nasce, então ele não entra na minha conta, dentre os que nascem 1, 2, que são amarelos, ou seja, 2/3
de amarelo, nasce um que é cinza, 1/3 de cinza. Daí a proporção fica de 2:1. Se você vai lá e não conta com esse, que esse aqui não nasce, ignore esse, que esse aqui não nasce, analise somente a proporção dos que nasceram. Se você analisa somente a proporção dos que nasceram, 2:1, 2/3 para 1/3. O que me leva a uma dica extremamente importante. Toda vez, pessoas, que a gente vai lá e cruza indivíduos heterozigotos na primeira lei de Mendel, ora, a proporção clássica da primeira lei de Mendel, a proporção tradicional na primeira lei de Mendel, vai ser 3:1. 3 dominantes para 1 recessivo. 3/4 para 1/4 vai ser desse jeito. Se você, entretanto, fizer o cruzamento de heterozigotos e eu tiver genes letais embrionários na equação, aí, pessoas, a proporção fica somente de 2:1. 2 dominantes para 1 recessivo, nesse caso, 2/3 e 1/3. Daí a dica, porque tem questão que ela não vai dizer para você que o gene é letal embrionário, só vai te dar a proporção. Daí tu está fazendo a questão, cruzou heterozigotos 3:1, é o normal. Deu 2:1, genes letais embrionários na jogada. Presta atenção que o chapa que ele é homozigoto aqui, cesão, ele nem chega a nascer. Que o chapa moçada, que ele é cesão, nem chega a nascer. Dos que sobrevivem, 1, 2, 3, 2 amarelos, 1 cinza. 2 amarelos e 1 cinza. Algum exemplo disso na espécie humana? Sim. Um exemplo clássico disso na espécie humana, exatamente o nanismo acondroplásico. Opa, falei dele já algumas vezes. O nanismo genético, né? No nanismo genético, a brincadeira é assim, você tem lá Nzão, faz com que o indivíduo seja não, Nzinho faz com que o indivíduo seja normal, com que ele não seja não. Sendo pessoas que quando o indivíduo ele é Nzão, gente, ele não nasce. Estava comentando que o problema do nanismo acondroplásico, não condro, cartilagem, plasia, formação. Então você não forma as cartilagens adequadamente. No que não forma as cartilagens que originam braços e pernas de modo adequado, braços e pernas são mais curtos, né? E daí o cara vai ficar lá menor, braços e pernas encurtados, cabeça e tronco praticamente normais. Mas quando o cara ele é homozigoto, ele não fabrica as cartilagens, gente, de maneira adequada, de jeito nenhum. Então não afeta só braços e pernas, afeta o corpo inteiro, de modo que ele nem chega a nascer. Se ele é heterozigoto, Nzão e Nzinho, daí ele é anão. Se ele é Nzinho, não é anão, ele é normal. O que quer dizer? Que todo indivíduo que tem esse tipo de nanismo, ele é heterozigoto. Nzão não nasce, Nzão e Nzinho anão, Nzinho normal. O que me leva a algumas ideias. Cruzando 2 indivíduos com nanismo, qual a probabilidade de nascer alguém normal? Ora, o indivíduo com nanismo, ele é heterozigoto, Nzão, Nzinho, montando o quadrado de Punnett. Esse aqui pode fabricar Nzão, Nzinho, esse aqui pode fabricar gametas, Nzão. Na hora de você fazer um encontro, pode dar Nzão, não nasce, Nzão, anão, Nzão, anão, Nzinho, normal. Considerando que esse aqui nem chega a nascer, ele não existe. Dos que nascem, 2 anões e 1 normal. Então vai dar 2/3 de anões, 1/3 de indivíduos normais, exatamente aquela proporção de 2:1 de quando eu tenho genes letais embrionários. Uma observação. Qual é, gente, a probabilidade de você casar 2 pessoas normais e nascer uma criança anã? Ora, normal é Nzinho com Nzinho, esse aqui
só pode dar Nzinho. Esse aqui só pode dar Nzinho. O que quer dizer que 100% dos filhos serão normais. Não tem como nascer um anão aí nesse processo. No que alguém briga comigo, ô Landim, mas eu conheço um casal de pessoas que não são anões e que tem um filho anão. E aí, rolou pulada de cerca? Não necessariamente rolou pulada de cerca. Gente, esse caso que eu estou colocando é esse tipo de nanismo. Mas existem outros tipos de nanismo que a genética não é desse jeito. Então, para outros tipos de nanismo, é possível você casar pessoas normais e ter filho anão. Esse caso em especial, aí sim, você, para ter filho anão, um dos pais tem que ser anão. Porque se os dois forem normais, todos os filhos serão normais, mas tem outro detalhe. Certa vez eu comentei que a penetrância do nanismo não é completa. O que quer dizer que existem pessoas que deveriam ser anãs, mas o genótipo fura e são normais. O que quer dizer que pode ser que um desses indivíduos seja Nzão Nzinho. Ele deveria ser anão, mas a penetrância do nanismo não é de 100%. Quem não lembra do conceito de penetrância, dá uma olhada lá na primeira aula de genética, né? Porcentagem de indivíduos que têm um genótipo e manifestam um fenótipo correspondente. Então tem gente que tem um genótipo, mas não manifesta o fenótipo. Ele tem um genótipo de anão, deveria ser anão, mas é normal. E aí, moçada, se você pegar uma pessoa desse jeito, ora, no que a pessoa é desse jeito, ela deveria ser anã geneticamente, mas acabou sendo normal. Aí poderia acontecer de ela mandar o Nzão, o outro mandar o Nzinho, e o casal de normais ter um filho anão. Em outras palavras, se você vai lá e conhece um casal de pessoas não anãs que tem lá um filho anão, para de maldar, né? Para de fazer fofoca. Ah, foi chifre. Não. Às vezes pode ser outro tipo de nanismo, pode ser porque a penetrância não foi completa, mas, a princípio, pais normais para esse tipo de nanismo só teriam filhos normais, né? Pais normais para esse tipo de nanismo, num primeiro momento, à primeira vista, Nzinho com Nzinho, só poderia dar indivíduos Nzinho, indivíduos normais. Mas é um exemplo. Existem vários outros casos na natureza, né, que não funcionam necessariamente desse jeito.